meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes para hoje, né, continuarmos a parte de juros. Só que hoje nós vamos falar de juros compostos ou regime de capitalização composta. E encerramos aquela partezinha básica de financeira e na próxima aula voltamos àquela parte algébrica, equação de segundo grau, depois funções, PA e PG e geometria para fecharmos o nosso curso com chave de ouro. Meus amigos, é o seguinte, primeiro ponto, quando você fala em juros compostos, e aí acontece uma situação, primeiramente falando. No edital, antigamente, ele só cobrava juros simples. E até hoje ainda continua cobrando juros simples. Qual é o erro que acontece? É que ele no edital fazia o seguinte, como no edital só tem juros simples, ele só colocava questões de juros simples. Tudo bem, Bruno, isso eu entendi. Só que ele não informava a modalidade. Como no edital o regime cobrado era o simples, ele não informava durante a questão que o regime de capitalização era simples, porque no próprio edital só consta o juros simples. Mas se o seu edital apresenta a palavra juros somente, ou juros simples ou juros compostos, aí você tem que ficar atento e observar a modalidade utilizada na questão. Por quê? O principal erro acontece o seguinte, se a questão é de juros compostos e você aplicou a fórmula de juros simples, meu amigo, já foi. Você perdeu a questão. E é isso que nós temos aí. Você perdeu a questão. Então, a partir de agora, vamos aprender a observar a modalidade. Sempre se perguntando, aquela primeira pergunta, simples ou composto? Segunda pergunta, isso, que lindo, taxa e tempo estão no mesmo período? Nós não podemos esquecer desses detalhes. Esse é o início da nossa caminhada. Observar a modalidade, depois observar se a taxa e o tempo estão no mesmo período de referência, ok? Então vamos lá, aumentar os nossos conhecimentos matemáticos, enriquecer o nosso espírito, como diria Leibniz, a matemática enriquece o espírito humano. Então vamos enriquecer o nosso espírito agora, a partir dessas informações. Juros compostos ou regime de capitalização composta. Um detalhe importante, e já vou começar vocês com cuidado, a palavra capitalização, ela refere-se a juros compostos. Então, muita atenção nesse detalhe. A palavra capitalização refere-se juros compostos. Então, se no seu momento, está lá, você está lendo, e aí a questão diz assim, um capital de R$2.000 foi capitalizado a juros de 3% ao mês. Determine o montante dessa operação. Poxa, ele não falou regime simples ou composto, mas ele utilizou a expressão capitalizados, a capitalização. E a palavra capitalização sozinha, ela refere-se a quem? A juros compostos. Beleza? Aí, capitalização simples. E ele tem que utilizar essa relação. Que é igual juros simples. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Então é o chamado juros sobre juros. Nós não podemos esquecer também que trata-se de uma convenção exponencial. Então nós temos uma convenção exponencial. Tranquilos aí? Beleza? Só que aqui temos um outro detalhe importante. Nós não podemos utilizar taxas proporcionais. Como no edital geralmente de hoje ele coloca só juros compostos, às vezes ele pede taxas também em alguns editais, eu não coloquei no nosso conteúdo,
Porque quando ele coloca taxas aí, ele está trabalhando um conceito mais de matemática financeira. Então ele coloca esse assunto em concursos específicos da área administrativa, ele coloca às vezes taxas. Geralmente, em suma, ele coloca só juros simples e juros compostos, como a maioria dos concursos você vê. E a maioria, na verdade, entre simples e composto, o que mais eles pedem é os juros simples no próprio edital. Correios, Petrobras. Petrobras cai os dois, mas geralmente cai bastante juros simples. Banco, aí cai os dois também, aquela parte específica, parte inicial de banco. Ok? Então, vamos às fórmulas. Então, o montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. Então, o montante é igual a capital, abre parênteses, 1 mais I elevado a T. E nesse caso, o I é a forma decimal. Não podemos esquecer, 5% é igual a 5 sobre 100, que é igual a 0,05. Ou, não utilizamos muito a nível de cálculo, mas temos essa fórmula dos juros. Capital, 1 mais I elevado a T, menos 1. Então nós temos essas duas fórmulas para iniciarmos a nossa caminhada aí. Isso daqui serve de dica se você for fazer concurso para o SESP. Por que concurso do SESP, Bruno? Porque o concurso do SESP ele tem o hábito de pedir só a fórmula para vocês. Aí é interessante decorar. Mas, sinceramente falando, a nível de cálculo, vá por essa que sempre dá certo. E aí, cuidado. No regime simples, nós sempre vamos utilizar a fórmula de juros, é mais fácil o cálculo. No composto, inverte. A fórmula do montante é sempre mais fácil na nossa relação. Agora, o que prejudica o regime composto? São os cálculos, principalmente porque vamos trabalhar muito, mas muito mesmo com operações de números decimais. Então eu coloquei a nossa relação de hoje, as nossas questões em ordem, subindo os degraus e também chamando a atenção de pegadinhas que ele pode aprontar para você. Então vamos a uma questãozinha tranquila, põe na telinha aí, enquanto eu apago o quadro, para meus amigos aí darem aquela velha lida. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. A quantia de 15 mil reais é emprestada a uma taxa de juros de 20% ao mês. Aplicando-se juros compostos, e aí informou a modalidade, o valor que deverá ser pago para a quitação das dívidas 3 meses depois. Ou seja, ele quer saber o montante gerado por esse capital de 15 mil, que foi aplicado a uma taxa de 20% durante 3 meses. Vamos botar aqui a relação. %, 0,2. Nós não podemos esquecer disso. Transformar o número. Não esqueça que isso daqui está na forma o quê? De porcentagem. E nós precisamos transformar na forma decimal. Só para relembrar aqui, OBS, recordar é viver. 20% é igual a 20 sobre 100. Corto 0 e 1. 0,2. Então esse é o nosso valor encontrado na relação. Beleza aí? Tranquilos? Vamos na fórmula? Vamos para cá. Receita de bolo, copiar e colar. Então, desejamos o montante, o nosso capital de 15 mil, a taxa
de 0,2 e o tempo 3 meses. Então, o montante é igual a 15 mil, 1,2 a terceira. Então está aí a nossa relação. M é igual a 15 mil, 1,2. Algumas pessoas erram aqui na hora de somar também, entendeu? Então aqui temos um número após a vírgula, um número após a vírgula. Então aí, ó, 1,2. E aí que eu comentei com vocês, porque gera um trabalho braçal forte. Porque 1,2 a terceira, às vezes, a questão não fornece isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Não, sou concursado, não posso desistir. Aí eu venho para cá, ó. Vou lá. A terceira, 3 vezes, não é isso? Então, vamos aqui achar o quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aí nós somamos. O que é que eu faço depois? Eu tenho um número após a vírgula em cima e embaixo, então significa dizer que nós temos 2 números após a vírgula. Eu tenho 1,44. Aí eu vou multiplicar 1,44 por 1,2. Então, que agora eu vou achar a terceira. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 12. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Aí eu somo numa boa. Aí o que eu faço? Eu tenho 3 números após a vírgula. Então embaixo eu tenho que ter 3 números após a vírgula. 1,728. Então esse é o valor de 1,2 a terceira. Deixa eu colocar até aqui, ó. Então multiplicamos por ele mesmo. Esse daqui é o quadrado. Aí multiplicamos por 1,2 para encontrarmos a terceira. Então treinar, treinar e treinar o nosso trabalho braçal. Vamos lá? Olha aqui. 15 mil vezes 1,728. Aí eu vou fazer uma jogadinha, ó, gente. Multiplicar por 10, por 100, por 1000 é correr vírgula para a direita, para a sua direita. Eu vou cortar esses 3 zeros, que está multiplicando, e corro a vírgula 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, 15 mil vezes 1,728 é a mesma coisa que 15 vezes 1728. E aí, multiplicando, deixo isso para vocês. O montante é igual a 25.920. Então, esse é o nosso montante. Ou seja, é o valor que eu vou desembolsar daqui a 3 meses para quitar essa dívida. Tranquilos aí? Dá aquela paradinha você em casa especial, copia a relação, põe na telinha. E aí, sem medo de errar, firmes e fortes, vamos marcar a alternativa de letra B de bola, 25.920. Gente, ó, o que eu vou comentar assim agora com vocês é num momento de desespero. Bruno, o tempo está passando, eu estou desesperado, eu não vou conseguir responder a questão porque o tempo não vai permitir. Aí você pode aplicar esse processo, que é o processo seguinte. Põe na telinha, olha o método de chute. O seu capital não é 15 mil? É igual a 15 mil, beleza. A sua taxa de juros é de 20%, beleza, de 20% ao mês. São quantos meses? 3 meses. E eu falei se fosse esse cálculo a juros simples, 20% em 3 meses vai fornecer um rendimento de 60%. Se for a juros simples, 20% em 3 meses vai dar 60%. 60% de 15 mil dá quanto? 9 mil. Então esses 15 mil reais a juros simples vai render 9 mil.
Ou seja, em 3 meses, no regime simples, eu tenho quanto? Põe na telinha. 24 mil. Só que o meu regime ele é composto. Então, o regime composto ele vai dar sempre um pouco a mais. Então, poxa, aí dava para chutar, porque de 24 pular para 40 mil, meu amigo, é uma pulada exorbitante. E aí você poderia chutar, se você tivesse pressa, a alternativa de letra B, porque é um pouco a mais. Agora, ô Bruno, e se tivesse 27 mil? Aí não dava para chutar legal. Aí eu estou falando isso no momento de desespero. Se você quer chutar. Deixa eu só apagar aqui. Pode vir comigo? Deixa eu terminar aqui de apagar. É só aqui, jogou duro. Mas estamos acabando isso. Em breve, tudo digital. Não comentem. Mas eu adoro o quadro branco. Estou sentindo já falta dele. Põe na telinha. Segunda questão. Essa questão daí já dá para fazer mais tranquila porque o percentual de 2% é uma taxa menor. Então vamos lá. Um capital de 4 mil, aplicado a 2% ao mês, durante 3 meses. Não precisa ele mencionar capitalização composta, porque se é capitalização, já subentende que ela seja o quê? Composta. Gera um montante. Novamente nós queremos encontrar o montante da história. Então, nós temos um capital de 4 mil, uma taxa de 2%, e aí é igual a 2 sobre 100, ou 0,02, e o tempo igual a 3 meses. Então está aí a nossa relaçãozinha. Não pode esquecer que o nosso regime ele é o quê? Composto. Capital de 4 mil, taxa de 2%, 0,02 e tempo de 3 meses. Então, ó. Capital 4 mil, 1 mais I 0,02 e o tempo 3. Então, o montante 4 mil, 1,02 a terceira. Cuidado aqui, outro errinho, ó, tem que ficar atento. Vou pegar aqui o vermelho. Eu tenho 2 números após a vírgula. 2 números após a vírgula. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque essa somazinha aí, eu já vi gente colocar 1,2 e aí perder uma questão 0,800, uma questão de graça, de graça, de graça. Aí eu vou dar uma dica a vocês, ó. 1,02 a terceira, vou deixar daqui a pouco a dica. Mesmo processo. Vou multiplicar por ele mesmo ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0 é igual a 0, 2 vezes 1 é igual a 2, 0 vezes qualquer número é 0, né? Desculpa. É 0. 1 vezes qualquer número que ele mesmo. Então vamos lá. 1 vezes 2. 4, 0, 4, 0. Então isso aqui é 1,02 ao quadrado. Só que desejamos esse número o quê? Ao cubo, não é isso? Vamos multiplicar por 1,02. 8. Ó, 2 vezes 4 é igual a 8, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4 são 8, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é igual a 2. 0 vezes qualquer número vai dar 0. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então 4, 0. 4, 0, 1. Agora eu vou lá e somo a relação. Então, por isso que eu disse a vocês, é muito cuidado no nosso trabalho braçal, beleza? Não esquece disso. Trabalho braçal, as continhas. Então, 8, 0,
12. 8 mais 4, 12, vai 1. 6, 0, 1. Então eu tenho 4, 6. Então eu tenho que ter 6 números após a vírgula. Então 1,06, 12, 08. Tranquilos até aí? Então 1,06, 12, 08. M é igual a 4.000 vezes 06, 12, 08. Aí o que acontece, ó? Você corta 3 zerinhos aqui e anda 3 casas. Então, M é igual a 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Ou, só 3, desculpa. 1, 2, 3. Quatro mil 244,83. Isso aqui não vai ter importância. Então está aí o nosso númerozinho na relação. Quatro mil 244,83. Beleza? Tranquilos aí, então. Veja a importância do trabalho braçal da história. Põe na telinha. E nós vamos marcar a alternativa de letra D, de dado 4.244,83. Vem comigo. Quem não copiou aqui, dá aquela paradinha especial em casa. E aí eu prometi a vocês a dica. Olha aqui. Deixa eu só apagar aqui. Só serve para o intervalo de 1,01 até o intervalo de 1,09. Então, OBS, nós calculamos esse número. Foi ou não foi? 1,02 ao quadrado, encontramos 1,0404. Aí, observe a dica que eu vou dar para vocês. Esse número de cá é a base. Você vai colocar 1, vírgula. Primeiro você vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 é igual a quanto? 4. Aí você vai ter que colocar o número 4 em 2 dígitos. 0,4. Então, ó, você coloca 1, a vírgula. 2 vezes 2, 4. Mas tem que colocar em 2 dígitos. 0,4. Primeiro você vai multiplicar por 2, depois você vai elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 2 dígitos, 0,4. Então você já ganha um tempo na sua multiplicação. Por exemplo, 1,03 ao quadrado. 3 vezes 2, 6, 0,6. 3 vezes 2, 6, 0,6. 3 ao quadrado, 9, 0,9. Não pode esquecer de colocar em 2 dígitos. Agora, se o número que você encontrou já está em 2 dígitos, não tem preocupação. Por exemplo, 1,04 ao quadrado. 4 vezes 2 é igual a 8. 0,8, que lindo. 4 ao quadrado é igual a 16. Então eu vou colocar só o 16 aqui. Então a minha preocupação é, o número que eu encontrei, ele apresenta 2 dígitos? Sim, aí eu não me preocupo. Não tem? Aí eu coloco o 0. Como eu fiz no 0,6, 0,9, 0,4. 5 vezes 2, 10. 5 ao quadrado, 25. Então, essa dica
ela, infelizmente, ela só vai desse intervalo até esse de cá. Então ela só funciona de 1,01 até 1,09. Então, se você precisar fazer esse cálculo na prova, por favor, anotem aí. O último número é a base. O último algarismo é a base. O último algarismo é a base. Beleza. Primeiro passo, multiplicamos por 2. Primeiro passo, multiplicamos por 2. Primeiro passo, multiplicamos por 2. Segundo passo, elevamos ao quadrado. Elevamos ao quadrado. Beleza aí? Multiplicamos por 2, depois elevamos ao quadrado. Então, esse processo aqui, por exemplo, só para a gente amarrar, naquela questão, Bruno, nós desejamos ao cubo. Só que eu já tenho um valor ao quadrado. Então, era só pegar 1,0404 e multiplicar por 1,02. Agora, se a questão pedir só ao quadrado, você já ganha tempo. Adianta o seu processo. Lembre-se, quanto mais rápido você resolver, melhor será. Você vai ter tempo para novas leituras. Ok? Então, essa dica especial para vocês. Na próxima parte, uma questãozinha muito legal. E vamos fazer uma relação muito importante, uma situação que eu até dei azar, né? Porque eu comentei na época do concurso, só que caiu na prova da região norte e a minha preparação era para o concurso nacional. Mas aí vamos ver no próximo bloco a terceira questão, que é sensacional.